Altas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar então continuidade ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos esquentar esta aula. Vamos falar da justiça na espiritualidade. Mas tem justiça na espiritualidade? Tem tribunal, tem advogados, tem juízes? Será que tem lá? Tem delinquentes, tem bandidos, tem picaretas, tem de tudo. Então, meus amigos, se preparem. Vamos lá. Então, só vamos relembrar que nós já vimos, nesta segunda parte do livro, que ele está formulado através de perguntas e, em seguida, as respostas. Já vimos o capítulo 1 e 2, 3, 4 e 5, e hoje, então, vamos a... Deu? 5 já foi. 4 e 5. 4 e 5, Marcelo. E hoje, então, vamos justiça na espiritualidade. Bem, vamos lá. O que é o mundo espiritual? É algo inatingível? É algo que está a milhões de distância de nós, milhões de anos-luz? Ou é alguma coisa que está aqui, grudado na nossa cabeça, grudado no nosso pé? Exatamente isso, está aqui, ó, simbolicamente, aqui na nossa cabeça, do nosso lar. Aqui está repleto de irmãos espirituais que nós, pela nossa incapacidade, pelo nosso excessivo apego às coisas materiais, não enxergamos. Tem uma assembleia maior do que a nossa aqui hoje. Então veja a responsabilidade de todos nós. Então está aqui, o mundo espiritual está aqui do nosso lado. Então não lá em cima no céu, que eu não sei onde é que é. Não, está aqui, do nosso lado. Existe justiça, tal qual conhecemos aqui na matéria, entre os encarnados? Existe justiça no mundo espiritual? Uma pergunta. Segunda pergunta. Como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? Vou contratar um bom advogado, vou pagar uma fortuna para ele, ele vai me defender. Como na Terra. É assim? Vamos ver? Então, no mundo espiritual, funciona com muito maior segurança do que aqui. Lembremos-nos, aqui é uma cópia piorada do que existe no mundo espiritual. Então, lá é o nosso exemplo, é totalmente diferente. A função da justiça aqui qual é? É punir ou é fazer com que o indivíduo se recupere? Ah, tá bom, mas reeduca onde? Aonde? Qual é a prisão ou qual é a entidade aqui da matéria que educa um prisioneiro? Ou faz o contrário, ele sai de lá mais preparado para o crime? Tá certo? Por que isso? Culpa de quem? Nossa! Não é do governo. Quem é o governo? Somos nós. Quem põe o governo lá? Somos nós. Quem que fiscaliza? Somos nós. Então nós somos o culpado por tudo que nós estamos vivendo. Continuando então na justiça no mundo espiritual. Então ela funciona com maior segurança, porém nós devemos considerar o quê? Que lá eles têm muito presente o mecanismo de regeneração na consciência do próprio indivíduo. Aqui o que acontece? Precisa pegar o indivíduo e levar para a prisão e lá ele vai se virar, problema dele. Quando nós formos julgados lá no mundo espiritual, eles tocam na nossa consciência. Nós automaticamente, pelo simples fato de passar daqui para lá, naquele momento em que passam os dois filmes na nossa cabeça, na nossa mente, nós já começamos a ver, opa, escorregamos na maionese, temos que corrigir isso, temos que corrigir. Então existem autoridades, tribunais, etc. no mundo espiritual? Sim, existem. E olha aqui o que diz André Luiz. Os magistrados são dignos e imparciais.
E mais, examinam as responsabilidades humanas, levando somente em conta os méritos e os deméritos. Não tem jeitinho, não tem comprar autoridade, fazer as falcatruas que nós estamos vendo. Não existe. Embargos infringentes não existe. Qualquer outro tipo de embargo não existe. Você já sai do tribunal, se for o caso, algemado e já vai para a prisão. Não tem essa do recurso que vai, que daquilo. Acabou, não existe isso. Já sai do tribunal julgado. Não está aqui, mas eu já vou adiantar. Um grande desmatador da Amazônia. Fez, desfez, cortava a árvore à vontade. Foi para o julgamento. Sumário, rápido, saiu algemado. 200 anos de prisão numa solitária. Só isso, acabou. Como está aqui, olha, considerando somente méritos e deméritos. Foi mostrado para ele, olha aqui o que você fez, olha as consequências. Lembremos-nos, o livro dos Espíritos é muito claro. Somos responsáveis pelo bem que deixamos de praticar, e o que mais? Pelo mal oriundo do bem que deixamos de praticar. Agora imagine praticar o mal, o que acontece? Como foi o caso do exemplo que eu dei. As consequências foram brutais para a região. 200 anos numa solitária. É óbvio que ele não vai ficar 200 anos, mas se ele quiser, tiver vontade, arregaçar as mangas e for trabalhar para recuperar aquilo que ele estragou, é óbvio que ele vai poder fazer. Mas se ele não quiser, eu sou vagabundo, preguiçoso, não quero. 200 anos de solitário. Está na mão de cada um de nós. Então, os mecanismos da justiça divina funcionam, antes de tudo, como diz André Luiz, na própria consciência do Espírito, que ele é o primeiro juiz. Ele é o primeiro juiz da sua situação no mundo espiritual. Que eu acabei de dizer, quando passam os dois filminhos, pijama de madeira, botou aqui, opa, fui embora, caí fora da matéria, instantaneamente, o que eu prometi fazer e o que eu fiz. Por que eu fiz, por que não fiz, tá? Choro e ranger de dentes. Aí começa. Nesse momento, o juiz da sua situação é você mesmo. Continuando. Os tribunais não visam a punição do infrator, como acontece aqui nos júris terrenos, como eu falei há pouco. Então o que eles objetivam? A harmonia do Espírito perante as leis divinas. Por que eles fazem isso, a harmonia do Espírito perante as leis divinas? Porque muitos de nós fazemos coisas erradas por desconhecimento, preguiça mental, não queremos sair da zona de conforto que nós estamos. E eu vou mudar o meu jeito de ser? Está tão bom assim, vou ficar quietinho, deixa como está, para ver como é que fica. Por isso eles fazem isso. Eles procuram primeiro a harmonia do Espírito perante o universo, perante as leis divinas. Não é como o nosso júri aqui, quer dizer, méritos e deméritos, que eles julgam em primeiro lugar. Então tem a finalidade mais pedagógica do que punitiva, e norteando-se as suas conclusões pelo amor, sabedoria dos espíritos superiores. Eu sou o grande interpretador das leis, eu é que sei. Sabemos nada, conversa fiada, orgulho puro, nariz empinado. Aqui não, eles se norteiam pelo amor e pela sabedoria dos espíritos superiores. Pergunto eu aqui para todo mundo, para os internautas, será que um juiz de uma instância elevada, será que ele tem a humildade suficiente aqui na Terra? Deixa eu consultar fulano, será que realmente eu estou fazendo coisa errada? Será que a minha interpretação está correta? Então os advogados para dizer aí se isso é possível ou não.
Então veja, nós, seres humanos, no nível evolutivo que nós estamos, somos difíceis. Não queremos sair da zona de conforto que nós estamos mental. Então isso eu falei justiça porque estamos falando em justiça. Mas se nós estivéssemos falando em engenheiros, em administradores, em qualquer profissão, somos todos iguais. Por isso estamos aonde? No planeta Terra, um planeta de segunda categoria ainda. Qualquer comentário, pergunta, pode fazer na hora, tá bom? Tem mais finalidades? Tem mais finalidades além dessa? Sim, sempre tem em vista as diretrizes que irão nortear a futura reencarnação reparadora que os aguarda. Olha que coisa, meus amigos e amigas. Além do julgamento, já está olhando lá na frente o que vai acontecer, como vai ser a minha reencarnação, quais os caminhos que eu já vou preparar para a reencarnação. Vocês percebem como a coisa é muito grande, é muito alta? Por isso eu disse no começo, aqui é uma cópia piorada daquilo que tem no mundo espiritual. Fala assim. Essa frase do Maida é a mais importante. É uma cópia piorada do mundo espiritual, a nossa justiça. Mas, malgrado essa dificuldade, por influência das questões até de bioética, que a doutora Marlene tanto enfatizava, está vindo uma nova mentalidade no Brasil, apesar das contradições, das coisas que a gente viu na história recente. E uma das questões que é legal da gente ver, etc., é você sair do rigor da lei, é a questão da mediação e da conciliação que está vindo. Então está tendo a haver uma aproximação das pessoas para afastar determinados tipos de conflito, o que parece positivo. Tá? Mas você vê, isso para mim é como se você trouxesse os princípios da bioética do direito. É uma humanização do direito. E veio, e está vindo dessa linha espiritual aí. Dela foi para esse trabalho maravilhoso da Associação Médico Espírita, depois foi para a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas e agora tem a AGE. Então, eles têm a missão de levar isso para o direito. A evolução não para, né, meus amigos? Ou nós embarcamos nesse momento, nesta ordem, ou vamos ficar para trás, não tem dúvida. Continuando, então, a organização do júri é aqui observada, mas não para todos os casos. Não tem tribunal de júri para todos os casos. Necessariamente é constituído de espíritos integrados no conhecimento do direito. Com o que mais? Com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais. Esse livro foi escrito ontem. Não foi? Revolução em Dois Mundos? 1958. Mas posso uma questão aqui do céu e inferno? Claro. Espírito Clara, a gente falou ali Maida falou da solitária, então só para a gente ter uma ideia. Eis-me aqui eu, a desgraçada Clara, que queres tu que eu diga? A resignação e a esperança não passam de palavras para os que sabem que, inumeráveis como as pedras das saraivadas, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Posso suavizá-los. Que vagas palavras! Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Um dia, um ano, um século, que sei eu, se as horas ou não dividem, as estações variam, eterno e lento como a água que o rochedo roreja, esse dia execrado, maldito, pesa sobre mim. Apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. O que São Luís diz disso? Foi egoísta, possuía tudo exceto um bom coração. Eis o que constitui o seu tormento. Ela não sofre torturas físicas, não vem atormentá-las os demônios, o que é, aliás, desnecessário.
Então veja o que o Flávio acabou de ler. Exatamente, nós somos os primeiros juízes de nós mesmos. Tá aí, por exemplo. Então veja, voltando aqui as noções todas que os julgadores têm, dilatadas noções da culpa e resgate, erro e corrigendo, psicologia humana e ciências sociais. Veja a profundidade com que esses julgadores se preparam. Não é só fazer direito não, olha aí meus amigos e amigas, muita coisa exige-se de quem vai julgar. Por que esse nível de exigência? A fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência. Aí não vai caber embargos infringentes, embargos não sei o que, embargos, não cabe nada. Você sai dali, ou vai reencarnar, ou vai cumprir, ou já sai livre, enfim, sai julgado. E continua. Está consubstanciada no que essas leis universais? No amor que ilumina, na sabedoria que sustenta. E poderia então ainda aqui todo mundo perguntar para mim o seguinte: existe delinquentes no mundo espiritual, apesar de todo esse cuidado e todo esse trabalho? Existem? Eu pergunto para cada um de nós aqui, não quero nem saber o que somos aqui, mas nós, pelo fato de desencarnarmos, nós vamos mudar alguma coisa? Vamos ser diferentes? Então, está respondido. Existem delinquentes no mundo espiritual, sim. Os delinquentes do plano encarnado ou desencarnado vão continuar delinquentes. E aí? Aqui eu fiz as minhas malandragens, estou livre? Ao contrário. Paulo de Tarso sempre nos disse: nós vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Então, ao chegar no mundo espiritual, todas as testemunhas estão do nosso lado. Eu vou esconder de quem o quê? Todos sabem em detalhes o que nós fizemos de errado. Não é verdade? E além do mais, além das testemunhas, a nossa vida está registrada. Nós temos um cartão no mundo espiritual, vamos chamar de cartão, onde todos os detalhes, até a quantidade de arroz e feijão que comemos, está registrado. Quantas toneladas disso, tá, que nós devemos, por exemplo, para a terra, que nos deu isso. Ah, mas eu trabalhei, paguei. Mas e a saúde que você teve, e o ar que você respirou, e o sol que você recebeu, você pagou por isso? Então temos que pensar bastante. Então, infratores das leis humanas e divinas. Fez alguma infração aqui, vai continuar respondendo lá. Por isso é que vão existir e existem os julgamentos. Se a vida continua, então confirma-se de uma forma bem clara que tudo está interligado. Não tem como eu sair daqui e chegar no mundo espiritual e falar: não, isso aqui não existe. Ou melhor, tudo que eu fiz na Terra, porque eu estive na Terra, a Terra não existe, isso é conversa tua cabeça maluca, tá com parafuso solto. Nada disso. É que nós temos uma mania de querer jogar a culpa para os outros. Não, não foi eu, foi o Hugo, foi o Flávio, não, foi eu que fiz. Essa é a tendência. Por quê? O nosso nível evolutivo ainda excessivamente apegado à matéria faz com que hajamos desta forma. E mais ainda, que eu li ainda recentemente, a falta de fé nos ensinamentos do Mestre. Isto é o que mais pesa. Tudo que nós estamos vendo hoje, essas besteiras, essas declarações de guerra, por exemplo, declarar guerra em nome de Deus, em nome de Alá, isso é uma loucura sem precedentes. Não tem sentido declarar uma guerra. Eu vou matar todo mundo, mas em nome de Deus. O que Deus tem a ver com isso, com a minha loucura? Para me livrar da culpa, eu jogo para Deus. Eu, como presidente dos Estados Unidos, declaro guerra contra o Iraque. E pronto, digo que Deus concordou comigo. Estou falando? E aí mais, e o que vem vindo aí pela frente?
Vocês perceberam como nós costumamos jogar para os outros? Não queremos assumir as responsabilidades? Então tudo está interligado. Deu mangada aqui, ela representa e responde imediatamente do lado de lá. Portanto, nossas faltas aqui, eventualmente não punidas aqui, começarão a ser punidas lá. Não falei do desmatador da Amazônia? Ele chegou, já foi para a prisão, julgou 200 anos de solitário. Ah, mas morreu, acabou. O que acabou? Não existe a morte. E continuarão aqui numa próxima existência. Ou vai reencarnar no meio da floresta, neste caso, para defender a floresta com unhas e dentes. Não sabemos. Então veja, quem somos nós para desafiar as leis universais? E costumamos fazer isso com muita intensidade. Muita intensidade. Haja visto o que estamos fazendo em termos de preservação do meio ambiente. No caso da Amazônia mesmo que nós falamos. No caso de poluição dos rios. Vamos cortar tudo até dentro dos rios. Não, tem que cortar. Tá? E aí começa a faltar água, crise de água. Mas Deus está desregulando as chuvas. Nós é que fizemos essa bobagem. Como sempre, jogando a culpa para o outro. Vamos lá, foi Deus, foi São Pedro, foi não sei quem. Que história é essa, meu amigo? Não podemos mais. O tribunal nos aguarda do lado de lá. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Esses teus exemplos ambiental, lembra quando você fala que se a gente não acredita em Deus, a gente orar no meio do universo? É o primeiro mandamento que Jesus trouxe para ser desrespeitado. Você está agredindo a criação. Agredindo a criação, não tem dúvida. A questão, Maida, dessas punições é que fica meio estranho a gente falar isso aí. No livro Libertação, nós temos o julgamento ao contrário, lá no umbral grosso. E ali a coisa é feia. Aí já não é mais por esses daqui. Aí é diferente. Lá o psicoscópio é usado contra nós. Aí é diferente isso que o Flávio está falando. Porque nós fizemos tanta bobagem, criamos uma psicosfera tão horrorosa que vamos direto para lá. Então o que acontece? Os nossos pretensos julgadores, aqueles que se acham donos da verdade, vão nos julgar. Como Torquemada, ele foi levado lá para as regiões profundas e ficou amarrado, todo mundo açoitava, jogava pedra e daí? Fora de consciência. Por quê? Os companheiros não aceitaram por ele ter desertado, ter deixado de ficar nas trevas. Então vejam o que nos aguarda. Eu estou falando do julgamento lá em cima, normal, nem queria citar esse, mas já que o Flávio citou, tem esse também que vai ser pesadíssimo demais para nós. Imagine os nossos inimigos nos pegando e nos julgando. Não vai ter perdão. Não vai ter perdão. Eu estou falando do mundo espiritual já mais para cima, mais elevado. Nós precisamos nos lembrar que o Dante Alighieri, tirando a parte do purgatório e do céu, que só tinha quem ele gostava, aquela visão que ele tem do inferno, aquilo é uma visão, né? Por que ele descreve na Divina Comédia o inferno com tanta riqueza de detalhes? Porque todos nós, a maioria do tempo, já passamos por lá. A gente não conhece o céu. E, infelizmente, eu estou sendo pessimista, não, é o real. A gente ainda desconhece o que seja o céu, por isso que para nós isso aqui é diferente e é mais fácil a gente enxergar no Libertação. Olha, sabe que aquela novela que passou na série que eu vi na Divina Comédia, quando eles mostravam lá o mundo espiritual, era da Divina Comédia, aquilo foi cópia. Com certeza deve ser. É, do inferno de Dante. Então veja, nós, quando deixarmos aqui o nosso mundo, para onde nós iremos? Já para um nível elevado? Não. Por que não? O próprio André Luiz diz na literatura, 2/3 da população terrestre, ao deitar para dormir, vão para onde? Para as regiões elevadas? Para as regiões profundas, para os abismos.
para as trevas. Então nós gostamos, não queremos mudar o nosso estado mental. Esse é o problema. Então desencarna, vai para onde? Nas afinidades. Veja, quando nós fomos criados por Deus, viemos para a matéria, para o mineral. Vibrávamos ali no mineral, na terra. Passamos para o vegetal. Continuamos a vibrar, mas preso na terra. Passamos para o animal. Começamos a ter individualidade, mas olhando para o chão. Olhando para o chão, andando para lá e para cá. Raramente fazia isso, mas para o chão. Passamos para o reino nominal. Estamos olhando em linha reta, mas a maioria do tempo olhando para o chão. Para o céu, para o mundo elevado, raras vezes nós olhamos. Então nós gostamos disso ainda. O nosso nível é aqui, não conseguimos elevar ainda. Então nós precisamos mudar a nossa forma de ser. Então veja, quanto tempo já passou e nós ainda estamos aqui, raramente fazemos isso, mas gostamos do chão. Então depende de cada um de nós. Está nas nossas mãos o caminho que vamos seguir. Então no mundo espiritual, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues ao julgamento específico, sempre necessário, mas também as entidades desencarnadas que no cumprimento de determinadas tarefas se deixam muitas vezes arrastar por paixões e caprichos inconfessáveis. Mas o espírito tem paixões e caprichos inconfessáveis? De repente vocês podem estar pensando assim, puxa, paixões e caprichos inconfessáveis? Mas no mundo espiritual, a vida continua. Ou vocês acham que acabou, não tem mais sexualidade? Está aqui, o que nós somos, nós continuamos, meus amigos. O livro dos Espíritos, ele deixa muito claro, do átomo ao arcanjo. Inclusive o arcanjo, que já foi átomo, tudo se encadeia na lei de harmonia do universo. Não tem saltos. Ninguém vai virar santo daqui para lá. Nós temos que passar por todas as fases. E a reencarnação está claro lá na Gênesis, se eu não me engano, capítulo 29 ou 28, faz parte de todos os mundos. Existe reencarnação com varinha mágica? Se alguém descobrir que já viu, me conta, porque em lugar nenhum eu não consegui descobrir em livro nenhum isso. A reencarnação faz parte do universo. Ou Deus faz as coisas de um jeito aqui, de outro jeito lá? Não, as leis divinas são imutáveis, incorruptíveis, eternas. O que muda são as nossas coisas aqui. Então essas paixões e caprichos inconfessáveis continuam na nossa cabeça no nível que nós estamos. Existirão sim, por isso está aqui claro, André Luiz falando. Julga-se também os espíritos que caem, está aqui, ó, te deixam arrastar. Faz uma tarefa, assume, mas cai fora, vai para outro rumo. Então, a vida continua. O César. Oi? O César encarnado em Napoleão Fez tudo de novo. Então veja, é importante que tenhamos presentes os critérios de julgamento no mundo espiritual. Quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, quanto mais baixo, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. Já sabe, já ali está fácil para julgar. Quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranharam. Então veja, tem critérios sérios lá. E por que esses critérios de atuação? Pela influência com que os julgadores influenciarão nos destinos alheios. Não pode ter erro. Vou acusar, vou prender e não era para prender. Isso não acontece.
Vou ser o responsável por essa prisão, por esse tempo perdido desse espírito que eu julguei. E mais, quanto mais rápido e preciso for o julgamento, mais rápido o espírito reajustar-se-á à consciência dos próprios erros. E mais do que isso, ele vai reabilitar-se perante a vida e perante aqueles que mais amam. Quanto mais rápido for o julgamento, mais rápido ele volta. Ele vai procurar se reabilitar. Aqui não, aqui tem julgamento que, sei lá, não vamos nem comparar, não tem comparação. A consciência faz com que cada um suplique por si mesmo, olha aqui, lá no mundo espiritual, a sentença punitiva que reconhece indispensável a própria restauração. Veja que coisa interessante. Mas tem pessoas, vamos chamar pessoas do mundo espiritual, que ainda, por exemplo, nós todos cometemos algo errado e vamos para julgamento. Será que nós vamos ficar assim olhando um para o outro? Será que o Sebastião... Bom, o Sebastião foi absolvido. Poxa, mas eu peguei uma pena. Mas por que se ele estava junto comigo? Por quê? Por quê? Lá vamos continuar assim? Vamos continuar assim. Ainda vamos, infelizmente. Allan Kardec, no Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 7, traz para a nossa reflexão o Código Penal da Vida Futura. Temos ali 33 artigos, explicações claríssimas, baseadas na lei de causa e efeito, a respeito dos problemas mais frequentes que atingem os espíritos. Eu não trouxe aqui, mas fica aí para todos lerem. Capítulo 7, na primeira parte, o Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos, dão várias páginas, para a gente entender o que é que acontece. Vale a pena. Kardec, está aí, ó. Céu e Inferno. São resultantes, então, todos eles, ele mostra aqui, resultantes dos atos que nós praticamos no nosso dia a dia. Praticou, olha, no artigo ali, no 33 diz isso, no 22 diz aquilo, no 21 diz aquilo. Então nós não podemos alegar ignorância. Nós temos tudo claro, aberto, bem definido nas nossas mãos. Então, para nós, antes de passarmos para isso, para encerrarmos a nossa aula, eu vou trazer um caso aqui. Aí, ó, Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, traz para o nosso entendimento um julgamento nos tribunais espirituais. Alguma pergunta, algum comentário até aqui, antes de irmos ao caso? Ele é um pouco longo, mas antes de irmos a ele... Posso só fazer mais uma aqui? Por favor. Luta do Céu e Inferno, espírito de Castelo Davi, ele foi um assassino e... todas as pessoas que entravam naquela casa, ele atacava. Ele estava lá. Ficou lá 200 anos naquela casa depois de ter cometido o assassinato lá. E aí São Luís diz o seguinte aqui. O sofrimento dele é atroz porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime sem poder fixar o pensamento noutra coisa que não no crime, tendo-o sempre ante os olhos e acreditando na eternidade de tal tortura. Está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recordação lhe foi tirada e interditada toda a comunicação com qualquer outro espírito sobre a terra. Só pode permanecer naquela casa e no espaço só lhe restam solidão e trevas. Precisa dizer alguma coisa? Precisa dizer alguma coisa, meus amigos? Tudo mais foi tirado. Não tem mais comunicação nenhuma. Isso fica em looping. Tá? Dou tiro, matei, ou faca, não sei com quem deve ter sido faca, matou, tal, 200 anos ali preso. Ah, mas 100 anos aqui é um relâmpago lá. Mas para nós isso vira uma eternidade. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Imagine todo momento só isso na sua presença, mais ninguém à sua volta, sem poder falar com ninguém, com nada.
Imagine Tem isso. mais um detalhe nesse caso aqui, que ele não foi julgado com tanto rigor, porque ele veio de um planeta primitivo para aprender aqui, para depois voltar para lá. Foi o que eu disse, um dos casos. Quando é sumário, quando não tem evolução, é rapidinho o julgamento. Perceberam? Mais perguntas, mais questionamentos? Isso, esses castelos europeus, né, muito antigos, todo mundo fala que tem fantasma. Na verdade tem, né? Tem os espíritos que ficam presos lá. Isso aí, tá? É verdade, está aí, ó. Essa categorização dos dois tipos É. é muito interessante. Muito interessante. Porque a nossa legislação repete nas atenuantes. É sumário, Sumário é sumário, acabou, não tem o que fazer. aprender. Não tem recurso, não tem nada para colocar. Estiver duvidando, mas eu convido a ir ao Palácio das Indústrias, ali no Parque Dom Pedro, onde já foi sede da Prefeitura, já foi Assembleia. Fica lá uns 15 minutos depois das 11 horas da noite e depois fala comigo. Experiência própria. Não, mas é que já contaram Muitas coisas. Bom, então vamos ao caso de Humberto de Campos, repetindo no livro Pontos e Apolo. 4 operários solteiros, quase da mesma idade, compareceram para julgamento na espiritualidade, após terem perdido o corpo físico num acidente. Isso é muito comum. Morreu, perdeu a vida, desencarna. Nossa, o que aconteceu? Não, eu estou vivo, não aconteceu nada. Vamos lá. Na Terra, os comentários para os 4 foram dentro de um mesmo padrão. Nossa, excelentes rapazes, coisa fantástica, como é que vão morrer assim tão cedo? Não é verdade? Ele era tão bonzinho, ela era tão boazinha. Não é assim os nossos comentários? Maldosos, não verdadeiros? Não é assim que nós fazemos? Na vida espiritual, entretanto, se mostravam diferentes entre si, reclamando variados estudos. Cada um ostentava um halo específico de irradiação. Aí, ó, nosso cartão de visita. No mundo espiritual, são as nossas irradiações. E como é que nós vamos conseguir essas irradiações? Comprando? Passando a conversa nos outros? Não. Amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos, praticando a caridade. Não tem outra forma. Foram então conduzidos perante o juiz, que lhes analisara o processo durante alguns dias com muita atenção. O magistrado então, perante numerosa assembleia de interessados nas sentenças, convidou um a um a lhe escutarem as determinações em nome do direito universal. Veja, analisaram o processo durante alguns dias, e não durante alguns anos, alguns dias, com muita atenção. Ao primeiro deles, cercado de pontos escuros, olha só, como se estivesse envolvido numa atmosfera pardacenta, o compassivo julgador disse bondosamente: de tuas notas transparecem os pesados compromissos que assumiste, utilizando os teus recursos de trabalho para fins inconfessáveis. O que eu falei há pouco? Somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Chegamos do lado de lá, além das testemunhas, está tudo registrado o que fizemos. Há viúvas e órfãos chorando no mundo, guardando amargas recordações de tua influência. E continua o magistrado: e por que o interpelado inquirisse quanto ao futuro que o aguardava, o árbitro amigo observou sem afetação, sem alteração: volta à paisagem onde viveste e recomeça a luta de redenção, reajustando o equilíbrio daqueles que prejudicaste.
É mole? É mole, meus amigos. Está aí, ó. Eu vou aproveitar aqui, vou passar perto de todo mundo, vou roubar todo mundo, vou ficar numa boa. E depois? E depois? E depois? Está aqui, tá aí. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. És naturalmente obrigado a restituir-lhes a paz e a segurança. A quem? Às viúvas, aos órfãos que ele lesou. E era um bom rapaz aqui na terra. Nossa, coitado, ele era um doce, um mel. Aliás, isso a gente está vendo hoje acontecer a toda hora aí na televisão, não é verdade? Os nossos políticos vão se danar muito. Estão achando que podem à vontade e que não vai acontecer nada. Está aí a resposta. Está aí. Aproximou-se o segundo. Se movimentava sob radiações cinzentas. O outro era pardacentas, pesado. E ouviu as seguintes considerações. Revelam os apontamentos a teu respeito que lesaste a fábrica em que trabalhavas. Eu vou dar um jeito aqui, eu sou comprador da empresa, vou fazer um esquema aqui, que eu vou levar isso para mim, ou eu, da produção eu vou desviar, vai para mim. Aí, gente, nós vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunha e tudo está registrado. Tudo, não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o Pai não tenha conhecimento. E nós achamos que estamos os donos da carne seca, estão por cima de tudo. Não é verdade? Continuando. Detiveste vencimento e vantagens que não correspondem ao esforço que despendeste. Aí, gente, as licitações, esse caso da Petrobras e outros que nós estamos vendo, tá aí, ó, que não correspondem ao esforço que foi feito. Talvez é a mesma coisa. Mesma coisa. Os que. Tá aí, olha, os que têm salário e não trabalham. Tá tudo igual, tá incluído tudo aí. Pois não. Desde pequenininho, esse negócio, olha, não é? Todos. Desde o pipoqueiro até. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós estamos achando que está tudo numa boa, que eu posso, que ninguém vê. Está escrito no mundo espiritual, tudo anotadinho. Não tem saída. E continua. E o juiz, percebendo-lhe as interrogações mentais, acrescentou: torna ao teu antigo núcleo de serviço e auxilia os teus companheiros e as máquinas que exploraste em mau sentido. Está vendo só? De repente eu vou ser lá um limpador da máquina, vou ter que cuidar dela. Ou um mecânico ou qualquer outra coisa, não sei o que. Então veja, nada passa desapercebido. Continuando. É indispensável resgates os débitos de algumas milhares de horas, junto deles em atividade assistencial. Vamos lesar? Vamos passar a perna? Vamos! Ah, o patrão é rico, vamos aproveitar. Que o patrão é rico? Pode levar caneta para casa? Pode levar caneta, papel, tudo para casa. Gente, nós temos um hábito horroroso. Isso não. Nós devemos agradecer aquele trabalho que nós temos, o nosso ganha-pão. Aquilo não é nosso, é o momento em que estamos vivendo. Aqui, ó, o julgamento está aí. Continuando. Ao terceiro que se aproximou, a destoar dos precedentes, pelo aspecto em que se apresentava, disse o juiz generoso: as informações de tua romagem no planeta terrestre explicam que demonstraste louvável correção no proceder. E aqui na Terra, nossa, eles eram tão bonzinhos, né? Tudo igual. Mas estamos vendo que não tinha nada igual. Então, nesse terceiro, continuando,
não te valeste das tuas possibilidades de serviço para prejudicar os semelhantes, não traíste as próprias obrigações, e somente recebeu do mundo aquilo que te era realmente devido. A tua consciência está aqui com a lei. Podes escolher o teu novo tipo de experiência. Quer dizer, não foi determinado, vai, é para lá. Podes escolher um novo tipo de experiência, mas ainda na Terra, onde precisas continuar no curso da própria sublimação. Você não pode subir, não. É aqui mesmo na Terra, fica por aqui. Agora vamos ver o quarto, como foi. Mas esse aí veio até um pouco mais suave, né? Ó, veja, ele pegou do mais complicado e está indo para o mais tranquilo, que é agora o último. Em seguida surgiu o último. Vinha nimbado de belo esplendor, irradiava raios de safira claridade, envolviam-no todo, parecendo emitir felicidade e luz em todas as direções. O juiz inclinou-se diante dele e informou: meu amigo, a colheita de tua sementeira confere-te a elevação. Veja que maravilha. Serviços mais nobres esperam-te mais alto. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente parar e pensar. Quando chegaremos a isso, meus amigos, amigas? O trabalhador humilde, como que desejoso de ocultar a luz que o coroava, afastou-se em lágrimas de júbilo e gratidão nos braços de velhos amigos que o cercavam contentes. E em razão das perguntas a explodirem dos colegas despeitados, que asseveravam nele conhecer um simples homem de trabalho. Um simples homem de trabalho. Ou seja, transformado na linguagem e mais corrida. Esse era o trouxa. Esse, vamos dizer como diz o Flávio, esse era o trouxa da turma. Exatamente, eu não quis dizer isso. O julgador esclareceu, persuasivo e bondoso. O irmão promovido é um herói anônimo da renúncia. Nunca impôs qualquer prejuízo a alguém. Sempre respeitou a oficina em que se honrava com a sua colaboração. E não se limitou a ser correto para com os deveres, através dos quais conquistava o que lhe era necessário à vida. Sacrificava-se pelo bem de todos. Soube ser delicado nas situações mais difíceis. Suportava o fígado enfermo dos colegas com bondade e entendimento. Inspirava confiança. Distribuía estímulo e entusiasmo. Sorria e auxiliava sempre. Centenas de corações seguiram-no além da morte, oferecendo-lhe preces, alegrias e bênçãos. Então, a lei divina, meus amigos, jamais se equivoca. Não tem erro. Então, neste caso, não tem jeito, não tem jeitinho, não tem como contornar, não tem como comprar, não tem como pedir. A lei é reta, não tem contornos falsos. Nós só receberemos aquilo que nós merecemos, nada mais do que isso. E porque o julgamento fora satisfatoriamente liquidado, o Tribunal da Justiça na Espiritualidade encerrou a sessão. Não cabe embargos infringentes. Acabou. Está liquidado o assunto. Tá certo? Alguma pergunta, algum comentário? Então veja o que nos aguarda.
Não é essa brincadeira que nós vemos aqui. Por que brincadeira aqui? Porque somos muito imperfeitos. Mas ainda bem que estamos procurando melhorar. Porque se não estivéssemos procurando melhorar, aí sim seria uma idiotice total. Não é verdade? Mas a lei do crescimento, da evolução, ela se faz presente a todo momento. A lei do progresso é inexorável. Ou nós crescemos para permanecer onde estamos e evoluir, ou nós vamos embora para um outro lugar mais inferior. Está em nossas mãos. Então, o julgamento na espiritualidade se faz com rapidez, existe, é necessário, é fundamental. Só uma lembrança mais